E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ricardo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Galera, tem um tempo que eu tô sumido aqui do canal, não postei os vídeos que eu tava postando regularmente, mas por um bom motivo. Primeiro, eu tava dando um upgrade aqui no nosso cenário para ficar um cenário mais amigável, mais bacana para a gente poder bater um papo, e também porque eu estava estudando um pouquinho de edição de vídeos, parte de colorização, para a gente deixar o vídeo um pouco mais profissional aí. Então vamos ao que interessa, né? Ontem a bolsa teve uma queda gigantesca, hoje ela prossegue caindo e eu quero nesse vídeo explicar para vocês o que está acontecendo para que ninguém entre em pânico, se é que já não entraram, espero que não, mas possa passar por essa queda aí tranquilo. Tudo começou algumas semanas atrás em Wuhan, lá na China, com um vírus chamado coronavírus. Esse vírus teve um surto nessa cidade e o governo chinês teve que tomar algumas medidas para tentar conter esse vírus. Inclusive, eles conseguiram construir um hospital lá em menos de 5 dias, tempo recorde, para atender diversos pacientes. O detalhe é que esse coronavírus ele é altamente contagioso. Como a China é muito populosa, então esse vírus se espalha rapidamente e começou a se espalhar pelo mundo. As medidas que têm que ser tomadas para tentar conter esse surto desses tipos de vírus, que são transmitidos facilmente pelo ar, pelo contato, têm que ser medidas que buscam aí a restrição de circulação de pessoas em ambientes fechados, em ambientes muito populosos, e isso acaba afetando o consumo. E aí as famílias acabam tendo que ficar em casa, consomem menos, acabam diminuindo os seus gastos, seguram mais o dinheiro, deixam de consumir, e isso gera um impacto na economia como um todo. Como esse é um vírus de impacto global, ele vai gerar um impacto na economia global também. Desde que o coronavírus entrou aí no radar da mídia, desde esse primeiro surto lá na China, os mercados já começaram a reagir negativamente. Então as bolsas no mundo todo vêm caindo, né, nessas últimas semanas, porém ontem para o Brasil foi um dia bem importante na questão dessa queda. O mundo já vinha caindo desde o início da semana, mas como aqui no Brasil a gente estava no carnaval, a bolsa só abriu na quarta-feira, 13h, aí caiu tudo de uma vez. Tudo que vinha caindo durante a semana caiu de uma vez só na quarta-feira. Uma das maiores quedas aí da bolsa nos últimos 3 anos, né? Desde o famoso Joesley Day, né? Que foi quando vazou aquele áudio do Joesley Batista falando com Michel Temer. Aquele áudio gerou uma confusão, o mercado naquele dia despencou 12% em menos de uma hora, mas depois deu uma corrigida, acabou fechando ali na faixa dos 8% ali de queda num único dia. O que aconteceu é que nessa última semana o coronavírus voltou a aparecer em outros países com surtos significativos. A gente teve aí um surto muito forte na Itália, na Alemanha, mais algumas incidências ali pela Europa, também na África, aqui na América do Sul, no Brasil, temos um caso confirmado lá em São Paulo, apareceu outro aqui em Minas Gerais. Então o vírus voltou a dar suas caras e isso preocupa bastante o mercado, que fica preocupado com o que vai acontecer com essa restrição aí no consumo, a redução no consumo e todos os impactos que isso pode causar na economia global como um todo. E aí empresas importantes dos Estados Unidos começaram também a soltar notas falando que iriam rever suas previsões para os resultados nos próximos trimestres e obviamente revendo essas previsões para baixo. Isso também desanimou bastante o mercado. O que acontece nessas horas é o que não deveria acontecer, que é o pânico. As pessoas começam a entrar em pânico, começam a ficar desesperadas com a possibilidade de perder dinheiro. Isso leva a um efeito manada, as pessoas vão cada vez mais ficando desesperadas, começam a vender as suas ações e quando tem um volume muito grande de venda de ações, o que acontece é que os mercados caem. Aqui no Brasil, o pânico foi tão forte ontem que a XP Investimentos e a Clear, que também é da XP, ficaram fora do ar por algum tempo por causa do volume de ordens. Isso é o que dá a entender que aconteceu. E não deveria, porque a XP é uma das maiores corretoras do Brasil, mas aconteceu e o principal fator disso provavelmente foi o grande volume de vendas que aconteceu no dia de ontem.
Os seres humanos como um todo são bastante avessos ao risco, né? Os seres humanos não gostam de tomar riscos muito fortes, e principalmente quando isso envolve dinheiro, mexe no bolso. E aí, quando acontece esse tipo de situação, as pessoas tendem a achar que vender é uma boa opção, né? Evitar de perder mais, né? Ah, já perdi tanto, agora é melhor vender porque eu não perco mais, né? Espero o mercado voltar a subir e eu compro de novo. E aí é um grande erro dos investidores, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E o que a gente vê por causa dessa aversão ao risco é que as pessoas, quando estão vendendo esses ativos, elas estão migrando para ativos de menor risco. Então a gente pode ver que a cotação do ouro subiu nesses últimos dias, o dólar subiu porque tem muitos investidores saindo da Bolsa Brasileira para investir lá fora, então precisa comprar dólar e o preço do dólar sobe, né, para poder investir nos títulos do Tesouro Americano, que são investimentos de baixíssimo risco, e aí a gente pode captar toda essa movimentação que eu já falei aqui com vocês. Agora, o que eu acabei de falar, né, a típica pessoa que vende suas ações nesse momento é a pessoa que, infelizmente, vende na baixa e compra na alta, o que significa que é uma bela receita para perder dinheiro. Pessoa que faz isso, ela geralmente vem com a justificativa que eu já falei aqui. Ah não, vou vender agora porque o mercado está muito incerto, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, eu não sei se vai cair mais, é melhor vender agora e na hora que o mercado se estabilizar, o mercado ficar mais claro, eu conseguir ver as perspectivas macro da economia com mais clareza, eu volto a comprar. O que vai acontecer é que essa pessoa vai vender quando o mercado está ruim, vai comprar quando o mercado já está bom e vai repetir sempre esse ciclo. Então percebe que ela vende perdendo dinheiro, compra, perde dinheiro, vende perdendo dinheiro e repete esse ciclo que não faz sentido algum. E aí é o próximo tópico que eu quero abordar nesse vídeo, que é como você deveria se comportar com essas situações e como você deve observar as perspectivas de longo prazo com relação ao que acontece nessas crises, nessas grandes quedas na bolsa. Perceba que quando nós vamos falar de longo prazo, a gente tem que visualizar o todo, a gente tem que visualizar a história como um todo. Não adianta a gente olhar para um período de tempo isolado e para um fato isolado. A gente tem que olhar no longo da história o que esse acontecimento vai nos levar. E além disso, temos que atentar bastante ao seguinte fato: as perspectivas de longo prazo das empresas não mudou. As empresas continuam com suas perspectivas de longo prazo da mesma forma. O coronavírus impacta diretamente as empresas? A maioria delas, sim. Vai impactar no longo desse ano, ao longo desse ano? Vai impactar talvez nos próximos 2, 3 anos? Talvez sim. Mas no longo prazo, quando a gente olha daqui a 5, 10, 15, 20 anos, isso vai alterar qual que é a perspectiva de crescimento daquela empresa? Provavelmente não. A única forma dessa situação agora do coronavírus impactar alguma empresa é se for uma empresa que só exporta para a China, né? Isso falando de Brasil, uma empresa que só exporta para a China parou de importar dessa empresa porque ela está restringindo o consumo dessa mercadoria. Essa empresa depende exclusivamente da China e está muito endividada. E se a China não voltar a comprar nos próximos 6 meses, ela vai quebrar. Aí sim é um ponto de preocupação. Mas esse tipo de empresas muito dificilmente você vai encontrar na Bolsa. Na Bolsa a gente tem empresas grandes, empresas bastante diversificadas e a maior parte delas são empresas que não dependem 100% do mercado chinês. Então essa crise vai afetar temporariamente, mas no longo prazo não vai fazer diferença alguma nas projeções de crescimento dessa empresa. No longo prazo, essas crises elas acontecem, mas elas não interferem no que você pode ganhar investindo nessas empresas esperando o tempo passar. Obviamente, desde que essa empresa realmente tenha perspectiva de crescimento. Porque se a empresa não tiver perspectiva alguma, essa empresa específica ela vai acabar perdendo seu valor ao longo do tempo. Então, dito isso, a gente pode ver que quedas desse tipo
quedas por motivos de curto prazo e principalmente essas quedas geradas por pânico excessivo acabam deixando algumas ações bem baratas. Ou seja, essas ações elas estão com o seu preço muito abaixo do que deveria ser o seu valor real. Essas empresas vão estar sendo negociadas com um desconto, vamos dizer assim. E aí, nessa hora, se você confia naquela empresa, tem noção, já estudou, sabe que essa empresa tem perspectiva de crescimento e continuar a crescer, é um bom momento, claro, se você tiver caixa disponível, para comprar mais ações dessa empresa. Não adianta sim, só porque o mercado caiu, comprar ação de qualquer empresa. E sim, comprar ação daquela empresa que você sabe que está com preço realmente descontado com relação ao seu valor justo. E, portanto, é nesse momento que a gente fala que sempre que o mercado cai, né, e vocês já devem ter ouvido falar bastante isso, é hora de comprar mais ações. Agora, um fator é muito importante, você precisa ter caixa. Os analistas mais profundos, os fundos de investimento que estudam o tempo inteiro o mercado e começaram a sentir que ia ter uma movimentação desse tipo, eles já venderam ações lá atrás para ter caixa, esperando esse momento agora para poder comprar suas ações de novo, comprar mais ações e poder ganhar alguma vantagem com relação a essa queda. Porém, o mercado é completamente imprevisível. A gente não sabe quando ele vai parar de cair, quando ele vai voltar a subir, então é muito difícil você ficar estimando quando essas coisas vão acontecer para saber quando você vende para ter caixa, quando você fica com caixa parado para poder comprar num momento de crise. Então, assim, a melhor estratégia possível é você fazer aportes constantes. Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Aportes constantes são bastante eficientes quando você compara aportes regulares contra aportes somente em momentos de baixa no mercado. A diferença entre a rentabilidade desses dois é muito pequena. Então, para você não precisar ficar esquentando a sua cabeça de vou ficar esperando uma crise para eu poder comprar, compra regularmente, que você não precisa ficar tentando prever mercado, porque isso é muito difícil, se não impossível. E aí vem um outro ensinamento também. Não adianta comprar todas as ações de uma vez quando o mercado está caindo. O mais prudente é você comprar aos poucos, porque é exatamente o que eu acabei de falar. Você não sabe quando as ações vão parar de cair. Então é melhor você comprar aos poucos para poder fazer um preço médio bacana e para que você possa aproveitar essa oportunidade de uma forma mais interessante. Um exemplo recente saiu nas notícias aí desde ontem e hoje também apareceu em vários jornais, foi que durante aquela queda de IRB, e eu falei isso num vídeo aqui no canal também, durante aquela queda forte de quase 30% nas ações, do dia 6 até o dia 18 mais ou menos, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ela comprou ações da IRB nesse período, enquanto ela estava, na opinião, claro, dessa empresa, descontada com relação ao seu valor justo. Então a Berkshire quase triplicou a sua posição na IRB Brasil durante esse período de queda, ou seja, aproveitando essa queda para poder ganhar um pouco mais, né, na valorização dessa ação. Então esses momentos de queda são muito interessantes para você comprar ações desde que você tenha caixa disponível. Mas não fique guardando dinheiro esperando esse momento chegar, porque é praticamente impossível você saber quando esse momento vai chegar. Pessoal, montar esse cenário aqui e fazer essa edição desse vídeo deu bastante trabalho e dá bastante trabalho preparar esses vídeos aqui para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, achou que ficou bacana esse formato, comenta aqui embaixo se é para a gente continuar dessa forma, para a gente ter uma base, um feedback bacana para a gente poder continuar construindo conteúdos que sejam relevantes para vocês. E aí não esquece, deixa seu joinha, isso ajuda bastante, ajuda o YouTube a entender que esse canal tem conteúdo relevante. Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pede para eles se inscreverem no canal, que isso ajuda a gente pra caramba, beleza? Espero vocês aqui na próxima. Valeu!